A paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, na casa de Leon Denis, com um tema bem interessante, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E antes de começarmos a comentar essa mensagem, vamos trazer algum conhecimento do Espírito que trouxe a mensagem, o Fenelon. Como das outras vezes, a gente sempre traz oportunamente a informação de que espírito é esse que traz essa mensagem dentro da doutrina espírita. E hoje nós trouxemos aqui alguma coisa da biografia de François Fenelon. François Fenelon, tão conhecido entre os espíritas pela sua contribuição na codificação do espiritismo, foi um prelado. Prelado é título honorífico de alguns designatários eclesiásticos, como bispos, abades, provinciais. Então ele era um prelado, ligado à Igreja Católica. Era escritor francês que viveu entre 1651 e 1715. Ordenou-se aos 24 anos. Então, por aí nós já vamos saber que ele era ligado muito à Igreja Católica. Porque naquela época também só podia estudar quem tinha a permissão da Igreja. Caso contrário, era difícil de você conseguir um bom estudo. Então ele se ligou à Igreja e foi ordenado com 24 anos. Foi escritor e educador, deixando diversas obras, tais como Da Educação das Filhas, que se tornou obra de referência para as famílias da época na França. É considerado um precursor do iluminismo e na pedagogia propôs ideias que seriam desenvolvidas por Rousseau e Pestalozzi. Coincidência? Pestalozzi, que foi o professor de Allan Kardec. Foi ele que deu os primeiros passos na educação do jovem Hippolyte Léon Denis Arrivaille, o nosso Kardec. Então, nada é por acaso. Absolutamente nada. E o Pestalozzi, ele estuda, então, nesse trabalho que trouxe o Fenelon enquanto espírito encarnado. Pela sua simplicidade, mansuetude e caridade, teve sucesso em converter pessoas ao catolicismo, tendo trabalhado durante anos em uma instituição católica que tinha por fim consolidar a conversão de jovens e senhoras do protestantismo para o catolicismo. Então, quem saísse do catolicismo, ele tinha esse trabalho de ir lá convencer a pessoa a voltar. Aí ele está falando da doutrina espírita. Ele dá mensagem dentro da codificação espírita. Interessante. Assim como tem outros católicos também que vieram dar mensagens dentro da codificação espírita. Tem mais um pouco. Um homem digno, amável, generoso, culto, dotado de brilhante inteligência, capaz de dialogar com os reis, prelados, intelectuais, mas também com os plebeus, mais ínfimos da cruel escala social da época. Então, desde os maiores intelectuais até os menores, sem qualquer cultura, ele conversava, ele atendia. Ele gostava de visitar essa gente simples nas suas cabanas e partilhar com ela a refeição frugal e o vinho pobre. Imagine ele, com uma grande condição intelectual, muito conhecido na França, visitando essas pessoas. Aquela casinha humilde, aquele vinho que só Deus podia dizer o quanto era ruim para ele. Mas ele tratava todos iguais. Um homem digno, amável e generoso. As mensagens de Fenelon, registrada nas obras básicas e na revista espírita, então ele trouxe algumas mensagens que ficaram nas obras básicas, inclusive no Evangelho, como essa que nós
podemos ler hoje, mas também na Revista Espírita, mostram que a formação moral do homem terrestre continua sendo o centro das suas atividades. É o educador e conselheiro, profundo conhecedor do ser humano, que com sua característica e benevolência segue trabalhando no plano espiritual. Então ele segue os mesmos planos que ele fazia na Terra. Agora, com a mente totalmente aberta, porque ele se libertou da carne. Com certeza também se libertando da prisão que era a pessoa dentro de uma doutrina fechada como é o catolicismo. Lá no plano espiritual, ele se libertou disso e trouxe as mensagens fazendo parte daquela pleiade de espíritos convidados pelo Cristo para trazer a nova revelação, ou seja, a terceira revelação. Se a gente tinha alguma dúvida, com essas informações nós não temos mais. Porque o Cristo preparou todo o terreno para a chegada da doutrina espírita. Porque nós já nos tornamos espíritos mais evoluídos, com a capacidade de compreender este pensamento, esta filosofia, este trabalho. Duas frases dele, do Fénelon, encarnado. Ele dizia assim: as injúrias são argumentos daqueles que não têm razão. Então, por aí nós já podemos tirar a inteligência desse homem. E a segunda frase: aquele que pensa que sabe muito, não sabe nada. A sua ignorância é tanta que nem sequer está em condições de saber aquilo que lhe falta. Então, quando a gente começa a fazer uma reflexão desse espírito, é que a gente vai perceber que esta pleiade de espíritos convidados por Jesus são espíritos elevadíssimos no conhecimento e na moral. Não são espíritos comuns. Tudo começou com as mesas e termina numa doutrina de base para mais aí uns 1000 anos de estudo, no mínimo. E nós queremos aprender a doutrina logo, logo, rápido. Não tem que ser rápido. É um processo. Hermínio Miranda fez um estudo aprofundado sobre Fénelon. Quem quiser conhecer esse espírito, ele está no livro As Sete Vidas de Fénelon, da editora La Chatre, de 1998. Hermínio Miranda foi um grande pesquisador da doutrina espírita. Então, vale a pena, quem tiver acesso. Não é um livro que deve estar em todas as livrarias, mas acredito que, procurando, a gente ainda encontra esse livro, As Sete Vidas de Fénelon. E vamos ao que ele trouxe, os tormentos voluntários. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Alguém aqui deixa de buscar a felicidade? Não. Eu vou perguntar, vocês não respondam não, tá? Fica só balançando a cabeça, sim e não. E aqui não pode ter interação. Então vocês ficam assim, mas eu vou perguntar muito. Isso é uma característica minha. A doutora sabe. Que também, incessantemente, lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Como assim? Felicidade sem mescla? Mescla é o quê? Mistura, né? Então, se não existe na Terra ainda, o que a gente está buscando? Que tipo de felicidade? O que é importante? As coisas? A minha casa? A minha olha a expressão. A minha casa? A minha família? O meu carro? O meu cargo? E a gente tem que entender que não é nada nosso. Tudo isso vai ficar. Então a busca da felicidade, ela tem que ultrapassar isto. Porque se ela não existe na Terra, então as coisas da Terra são essas que vão trazer felicidade. Fazem parte dos momentos felizes. Que coisa mais agradável, eu, pelo menos, de minha parte, que o Natal.
Eu adoro o Natal. É uma coisa maravilhosa, traz uma felicidade, aquelas luzes, aquele movimento, toda a espiritualidade se aproxima da terra para fazer a comunhão da comemoração do nascimento de Jesus. Não importa se foi dia 25 de dezembro ou qualquer outra data. Não importa. O que importa é o sentimento que a humanidade recebe. Então é um momento feliz. E tem gente que diz assim, eu não gosto de Natal, é tão triste. Triste? A presença do Cristo, um Cristo, e nós sabemos que é a elevação mais alta de um espírito puro, porque quando chegarmos ao espírito puro, não para por aí não. Começa uma nova escala espiritual até chegarmos ao Cristo. Eu fiquei assim meio triste com essa novidade, quando eu aprendi isso. Porque Kardec bota ali a escala espírita. E o último, lá o primeiro da lista, lá em cima, é espírito puro. Então, a gente podia chegar a espírito puro. Não para por aí. Começa tudo de novo até a gente chegar a um Cristo. Ou porque nós vamos chegar a ser Cristos. Daqui a alguns bilhões de anos, claro. Mas vamos, porque já começamos. A nossa caminhada é exatamente fazer a reflexão sobre esta mensagem. Vamos ver mais o que o Fenelon diz. A felicidade varia de pessoa para pessoa. Isso não é o Fenelon, não. Isso é uma colocação nossa. Em cada momento da nossa vida, ela pode assumir aspectos diferentes. Por exemplo, qual é a felicidade de uma pessoa doente? Ficar boa. Não responda. Ficar boa. Qual é a felicidade de um estudante que está indo para a faculdade? Passar vestibular. Qual é a felicidade de um jogador de futebol num final de campeonato? Fazer um gol. Então a felicidade é de acordo com cada um. Para mim pode não ser nada, ainda mais se for contra o meu time, o gol. Então, o que é felicidade? Felicidade é esse estado de momento, que varia de pessoa para pessoa, de momento para momento. O que pode ser feliz para um, pode ser infelicidade para o outro, ou seja, tristeza. Então, felicidade a gente tem que compreender que são momentos que a gente tem que ligar ao espírito, não às coisas. E é isso que eu falo, por isso que eu falo do Natal, porque o Natal, além das coisas, que tem festa, tem rabanada, muito bom. Então, acontece. A espiritualidade trabalha o nosso ser. Nós ficamos mais abertos à caridade, ao amor, ao abraço, à família. E às vezes, nós temos pessoas nas nossas famílias que só Deus para abençoá-las. É complicado, porque é o nosso degrau de evolução. Vamos lá. Enfim, a felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Com as circunstâncias. Então, o momento daquilo a gente tem que aproveitar. Porque pode ser que seja só aquele momento. Depois passa. A gente esquece. A gente tem que exercer este poder espiritual sobre nossas vidas. Buscar estes conceitos para elevar o nosso espírito. Para entender a felicidade. Já que a felicidade não é ainda deste mundo sem mescla. Ela é misturada. Joana de Ângeles nos traz uma comunicação muito interessante, que ela diz assim: não tragas do dia precedente o resumo das desditas dos aborrecimentos. A gente não faz isso, não. A gente não fica lembrando de ontem, dos problemas de ontem, para trazer para hoje. Não, a gente dorme, a gente esquece. Já. Quando a gente amanhece, a gente já é outra pessoa. Será? Será que a gente esquece? Ou será que a gente fica ruminando aquilo? Ainda mais se alguém nos magoou, falou uma coisa que a gente não gostou, e a gente não pôde responder, porque até mesmo nós somos espíritas. Somos trabalhadores da última hora, temos o conhecimento. Estava em público. Então a gente não pôde responder, mas a gente fica doido para passar um WhatsApp.
Não devemos fazer isto. Porque Joana continua dizendo: amanhecendo, começa o teu dia com alegria renovada e sem passado negativo. Temos que, ao adormecer, agradecer o dia, tudo o que aconteceu, as coisas boas e as coisas ruins. Lembrar de tudo que deixamos de fazer, para que a gente possa programar o dia seguinte. E acordar renovado. Continua Joana. Enriquecido pelas experiências que constituirão recurso valioso para a vitória e felicidade e buscas. Porque nós buscamos a felicidade, mas a gente está sempre preso em alguma coisa, algum espinho, alguma ortiga. Quando a gente passa no mato, não tem uma ortiga, aquele troço que coça pra caramba. A gente está preso a isso ainda, e não devemos. Vamos tirar e vamos seguir em frente. Porque a felicidade é o momento. E a infelicidade depende de nós, da nossa interpretação. E nós, espíritas, precisamos ter uma visão diferenciada, porque o prisma que nós temos é outro. Completamente diferente. Vamos lá. Entretanto, continua o Fênelon. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade? Será que dava para dar um... Ele continua. Se não as procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um sentir antecipado dos gozos celestes, imperecíveis. O que nos espera no plano espiritual? Todo mundo lembra do plano espiritual, não lembra? Todo mundo lembra quando encarnou, quando fez a programação, o pessoal veio, anotou tudo que a gente queria, o cabelo, sem cabelo, a cor da pele. Ninguém lembra? Aquele senhor de branco fazendo as anotações e a gente discutindo. Não, quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Nada? Pois é. Mas não é para lembrar mesmo, não. Mas quando a gente voltar, a gente vai lembrar. Que prometemos 1000 coisas e alguém assinou pela gente. Foi um espírito que disse, não, está aqui, pode ir, pode reencarnar. Foi autorizado e foi abonado pelo nosso anjo guardião, e pode ser mais amigos espirituais. Nada é por acaso. Houve uma programação longa para que pudéssemos nascer naquela casa, com aquela família, lá na frente casar com aquela pessoa, separar, casar de novo, separar, casar de novo, às vezes 3, 4 vezes. Mas era o processo. Eu precisava encontrar com aquele ser, eu precisava ter um filho, receber outro espírito ligado a mim. E este é o processo. E a felicidade? É um processo também. Mas nós nos preocupamos com as coisas materiais. A minha felicidade é ter um carro zero. E zero de carro. Quando o carro não vem, eu sou infeliz. A minha felicidade é ter aquela pessoa. É casar com ela. Ela não quer casar comigo. Aí eu sou infeliz. Quanto tempo? Quanto tempo nós temos de vida na Terra? Em média, 130 anos. Mas ninguém está muito afim de 30 anos. Até uns 100 está bom. Mas será que até lá, como vivemos? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real, neste mundo, ele mostra ávido de tudo o que agitará e turbará. A gente se incomoda com tudo, menos com a real felicidade. A gente se agita, a gente fica nervoso, a gente se desespera. Com tudo. Fica alvoroçado. Se tenta resolver e não consegue, aquilo lhe dá uma aflição.
Não consegue nem dormir, tem que tomar remédio para dormir. Continua Fenelon. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Está nas nossas mãos evitar. Se fizermos aquilo que a Joana nos disse naquela mensagem, esquecermos um pouco os problemas do dia anterior e no dia seguinte buscar as soluções. Porque está escrito, a cada dia o seu problema. A gente não tem que acumular coisas, porque seremos sempre infelizes, sempre nervoso, sempre estressado. O Dr. Sérgio vai falar aqui na Milagros sobre doação de órgãos. E tem uma parte, que eu já vi essa palestra, tem uma parte que ele vai falar sobre isso, sobre o estresse. De quem recebe o órgão e de quem doa, quando desencarnou. Estava a cabeça da pessoa, que o espírito também pode interferir. Olha a dificuldade nossa. Nada é nosso. Tudo que temos é emprestado. Vamos ter que devolver tudo, inclusive o corpo. As condições que nós vamos utilizar é um processo. Tem uma avaliação. Porque quando chegarmos no plano superior, na espiritualidade, como é que você cuidou do seu corpo? Você não fazia nada disso, você não fazia ginástica, você não fazia nada. Você morreu cedo demais, porque não cuidou de você mesmo, daquilo que foi dado a você. Vai ter um peso para a próxima encarnação. Aí você vai tentar trabalhar lá com o coordenador que está fazendo a programação da reencarnação. Eu quero comer de tudo e não engordar. Aí o engenheiro vai falar assim, dá não. Você vai ter que correr muito para não engordar. Então, esta felicidade é que temos que começar a repensar. Vamos mais um pouquinho. Muitos de nós buscamos a felicidade distante de onde ela se encontra. Às vezes a felicidade está numa coisa tão simples, numa criança que brinca, no cair da chuva, no sol, no pôr do sol, no amanhecer, na lua cheia, numa poesia, num programa bom. É mais difícil o programa bom, a não ser que a gente escolha, né? Tenha uma assinatura, senão a gente não consegue ver um programa bom na televisão. Ou um filme excelente. Aquele filme que passou ontem na Globo foi lindo. É lindo. Então são coisas assim que são interessantes, porque a gente às vezes quer buscar a felicidade em tantas coisas e isso passa. A presença de alguém que é agradável para a gente conversar. Ir na casa espírita, assistir uma palestra, trabalhar, se engajar no trabalho espírita, começar a dar passe, fazer atendimento fraterno, conhecer o outro, se inteirar do trabalho na caridade. Continua Fenelon. A cada momento Deus nos oferece 1000 motivos para nos alegrar. A gente não percebe. A gente passa tão rápido pelas pessoas, pelas coisas, pela simplicidade. Existe um pensamento que diz que quanto mais simples, mais sofisticado é. Mais sofisticado é. É igual um programa de computador. Quanto mais simples ele é, mais sofisticado, mais difícil de fazê-lo. Porque ele precisa ser simples para trabalhar bem. Assim somos nós. Precisamos ser simples para viver bem. Haja visto o Chico Xavier. A mesma casa, a mesma caminha, o chinelinho, a boina dele. Um terno. E tinha 2, o outro ladrão levou. E tinha um bilhete no bolso. Quando puder, devolva. Ou então fique para você. Porque ele sabia que o ladrão ia levar o terno dele. Era 2, tinha 2, levou um, ficou um. Esta simplicidade
É exatamente isso que o Fenelon está falando. A oportunidade de viver, de ter uma família, amigos, trabalho. A natureza, o sol, a chuva, a noite, para o repouso, as chances de aprendizado em cada minuto que passa por nós. Existe uma pesquisa na Inglaterra que diz que nós somos felizes não quando temos muito dinheiro, ou quando somos muito bonitos, ou quando temos muita fama, como somos conhecidos. Não. A maior felicidade do ser humano é quando ele está aprendendo. Quando ele está estudando e aprendendo. É o momento que estamos mais felizes. Isto pesquisa científica. Pesquisa científica. Então, a cada vez que viermos à casa de Leon Denis assistir uma palestra, um seminário ou um estudo, este é um momento feliz da nossa vida. Porque nós vamos buscar este conhecimento e botar em prática. Porque a prática do conhecimento é que vai favorecer a nossa felicidade. Porque não adianta a gente assistir muitas palestras, vir toda semana, tomar passe, beber água fluidificada e não mudar. Não aproveitar esta doutrina maravilhosa que tem informações fantásticas para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento. Facilitem muito compreender o outro. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Por que eu trabalho aqui? Porque eu sou amigo dessas pessoas. A gente tem que começar a pensar sobre isso. Nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. A vida que nós temos, de 130 anos, pode ser encurtada, dependendo de nós. Ou pode ser bem mais longa, dependendo de nós também. Uma música boa. Às vezes, a gente está num momento assim, triste. Às vezes sem motivo, não tem nada para fazer. O tédio é complicado. A pessoa entediada tem que trabalhar, dizia Chico. Vai ver os pobres, vai ver os necessitados. No instante acaba o tédio. Mas se estivermos entediados, escutarmos uma boa música, aquilo eleva o nosso espírito. Facilita a nossa mudança de pensamento. Vamos lá. Joana de Ângeles também nos diz o seguinte: mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. No estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. E a gente tem muita preguiça de estudar. A gente quer fofoca, a gente quer Facebook. Quer interagir ali, ó. Fulano, vida de ciclano. Não, isso não interessa. Estudar. Os conceitos estão aí, os livros estão aí. Só a doutrina espírita, a gente vai levar pelo menos uns 1000 anos para estudar toda a doutrina. Imagine os livros subsequentes. Os livros que vieram depois com Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Quanta informação nós temos para absorver ainda? A gente quer sempre a felicidade, mas não sabe como buscar. Continua Joana. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O estudo e o trabalho. Estudar e trabalhar no bem. Nós vamos querer asas para sermos anjos. Laborar muito mais com o Criador. O Cristo nos convoca todos os dias para o trabalho. Principalmente nós espíritas. Porque já carregamos uma luz interior. Observem, quando vocês estiverem na rua e tiver uma pessoa mais debilitada, um mendigo, por exemplo, e tiver um grupo de pessoas, fiquem observando a quem ele vai escolher para pedir. Se forem vocês, não se espantem, porque eles não procuram só a coisa material, o espírito, o inconsciente dele também vai em busca da luz. O verdadeiro espírita traz isto com ele.
Porque ele já se transformou, ele está buscando. Então ele já reflete uma luz, a aura. E ele vai ali. Porque sabe também que nós espíritas, pelo menos, de tudo que nós já aprendemos até agora, não vamos negar nada. Nem a coisa material, nem o atendimento, nem ouvir. Se ele falar alguma coisa. Continua Joana. O conhecimento é mensagem de vida. Mensagem de vida. Não apenas nos educandários que podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida, na nossa família, com os nossos amigos, acontecem coisas para a gente aprender com o outro. Às vezes até a infelicidade do outro, a gente vai aprender alguma coisa, para que a gente também não erre. Quantas vezes a gente precisa dar ajuda a alguém e precisamos também ser ajudados? Quantas vezes a gente não vai na casa espírita pedir ajuda? Porque espírita, claro que todo espírita é santo, né? Já tem um pessoal lá de cima, um contato melhor. Não. Espírita é necessitado como qualquer um. Muitas das vezes, mais endividado até. Haja visto quem faz palestra. É mais dívida. Porque além de aprender e botar em prática, tem que falar. Para mais outros, para nós outros. Então, quando a Joana diz que estudar e trabalhar é as asas, a gente tem que entender isso. Continua Fênelon. Haverá maiores do que os que deveriam da inveja, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? A inveja é muito ruim. Ela entristece a pessoa, ela deixa a pessoa mais feia. Quando uma pessoa tem inveja, existe inveja boa? Não. Inveja é inveja. Então, quando nós temos inveja do outro, é porque nós somos fracos. Não conseguimos atingir aquilo que o outro conseguiu. Temos que buscar o outro, não ter inveja. Não trabalhar negativamente, mas trabalhar positivamente. Principalmente, outra coisa é o ciúme. Isso aqui é meu, esse computador é meu, eu não empresto a ninguém. Doutora, você vai querer? Não vou emprestar. Não. Ele está comigo. A gente não tem que ter ciúme das nossas coisas, porque vai passar, isso tudo vai embora. Continua Fênelon. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. Não há descanso. Então, perpetuamente exaltados. Ligado nos 220 o tempo todo. Preocupado com o outro. Ao invés de se preocupar com si mesmo. Com o crescimento pessoal. E a gente percebe quando a pessoa tem inveja da gente. Porque tem sempre uma palavrinha para espetar. A gente faz alguma coisa, a pessoa vem, espeta alguma coisa. Não se altere. Aprendam. Que o outro ainda está necessitado. Isso é o verdadeiro espírita. Que pega o conhecimento, essa mensagem de Fênelon, e vai botar em prática. Porque ele diz aqui, não há repouso para essas pessoas. É 220 o tempo todo. Vamos lá. O que não tem e os outros possuem, lhe causa insônia. Olha, ao ponto da pessoa não dormir. Porque o outro comprou um carro e ele não tem. Como pode ele conseguir um carro e eu não tenho um carro? Vai ver porque ele trabalhou mais. Vai ver porque ele guardou o dinheiro. São tantas coisas. Mas é o que Fênelon diz. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônia.
dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Nossa, aquela pessoa que convive com a gente no nosso trabalho, eu não gosto, foi promovida. Deus me livre, eu vou sentar lata de lixo nela. É assim, tem pessoas que são assim. É 220 o tempo todo. Continua Fenelon. Toda a emulação, para ele, se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Muda totalmente. A pessoa fica doente por causa do ciúme, por causa da inveja. Nós somos o que pensamos. Vibramos e atraímos espíritos na mesma frequência dos nossos pensamentos. Se temos pensamentos de amor, vamos atrair espíritos de amor. Se temos pensamentos impuros e agressivos, vamos atrair espíritos encarnados e desencarnados agressivos. É simples assim. A nossa aura é um feixe de energia, segundo André Luiz. E ela atrai na mesma proporção que emitimos essa energia. Os nossos pensamentos aqui estão todos ligados. Estamos interligados. Uma grande internet de pensamento. Nós também estamos ligados ao pensamento do Cristo, que é o nosso governador. Teríamos vergonha de saber que o Cristo está ouvindo o que estamos pensando em algumas vezes? Quando falamos de alguém? Quando não falamos, pensamos. Quando a gente tem aquele pensamento assim, para maiores de 18 anos? Tudo isso a gente tem que raciocinar, porque isso tudo atrai. Isso tudo é a doença que o Fenelon está falando. É o desequilíbrio. Vai causar enfraquecimento da glândula que nos protege. Porque Greg Braden é um pesquisador e ele diz o seguinte: pensamentos de amor fortalecem a glândula timo. Glândula timo é a nossa glândula de proteção imunológica, do nosso corpo. Então, pensamentos de amor fortalecem a glândula. Por isso que a gente compreende que Madre Teresa de Calcutá, ao cuidar daquelas pessoas na Índia, a gente sabe que a Índia é tudo limpinho, né? Uma beleza de higiene lá. Imagina naquela época. Ela não ficava doente. Por quê? Nem nada, nem uma coceirinha, nem nada. Porque ela tinha pensamentos de amor em potências máximas. Então a glândula, o timo dela, era potencializado ao máximo, expandia energia. Não só não ficava, como curava o outro. Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma mediunidade de um perfume, e tinham pessoas que levavam aquele perfume para casa, às vezes, ao tocar no Chico. E falavam, meu Deus, que perfume é esse? Onde o Chico comprou esse perfume? Não vende aqui. É no Plano Espiritual, no nosso lar tem uma lojinha lá pequenininha que vende. Mas é isso. Por quê? Porque ele emanava amor. Emanava amor. Vamos lá. Como podemos perceber a felicidade? Como podemos perceber, a felicidade consiste em cada um contentar-se com o que tem e fazer de sua felicidade a alegria dos outros. Quanto é bom a gente compartilhar. Por exemplo, a gente faz uma comida gostosa. Eu falei isso ontem, vou falar de novo. Lá em casa quem faz comida sou eu. Ontem a minha esposa estava na palestra. Ela ficou olhando. A pessoa perguntou a ela, é ele que faz mesmo? Ela, é. Qual é o problema? Quando você faz essa comida, o que você quer? Comer sozinho? Não. Você quer que alguém coma. Você quer compartilhar aquilo. Que é a melhor coisa do mundo.
bom que a pessoa diga assim, está uma delícia. Né? É bom, né? Quando a gente ouve isso. Não é bom quando a gente... Nossa, tem gosto nenhum. Aí fica difícil. Mas a gente tem que trabalhar. Mas é compartilhar. Nós só somos felizes mesmo quando a gente compartilha. A gente faz um banquete, uma festa, não vem ninguém? É tristeza. A gente quer compartilhar. É isso que ele está falando. Como podemos perceber, a felicidade consiste em cada um contentar-se com o que tem e fazer sua felicidade a alegria dos outros. A alegria dos outros. Por isso que eu falo sempre do Natal. Porque o Natal a gente faz isso. A gente faz uma festa, além da festa material, a festa espiritual, e pede para que as pessoas venham. Ou a gente vai lá na outra pessoa. Compartilhar. Dividir. Vamos lá. Todavia, podemos viver com alegria, valorizando as coisas que temos e as conquistas morais que já logramos. O que a gente já conquistou até agora? Como eu era antes de ser espírita, como eu me tornei depois de ser espírita. Depois de conhecer a doutrina, de tudo que eu já estudei, como eu era e como eu sou hoje. Qual é a diferença? Será que as pessoas já perceberam isso? Será que eu já mudei tanto? Será que eu começo a ver o outro que me prejudicou de outra forma? Eu já perdoo? Eu já não... Aquelas palavras rudes já não me ofende tanto? E as pessoas que eu amo da minha família? Será que o meu cunhado, ele é assim mesmo? Por que ele é meu cunhado? Por que ele mexe na minha geladeira? Será que já está compreendendo isso? É isso que o Fenelon está falando. Todavia, podemos viver com alegria, valorizando as coisas que temos e as conquistas morais que já logramos, que já conseguimos. Sem infelicitar-nos com os que não possuímos e não está ao nosso alcance. Tem coisas que não é para a gente. Ganhar na loteria, eu não vou ganhar na loteria. Não, porque não está no meu caminho isso. Eu tenho um medo terrível de ficar milionário. Minha esposa diz assim, que isso? A gente vai ser sempre pobre? Não! Nós não somos pobres, somos ricos. Milionário hoje é perigoso até. No mundo que nós estamos, que as pessoas valorizam muito o material, é até perigoso. Como é que você vai sair de casa? As pessoas sabendo que você é milionário, como é que você vai sair de casa? Eu fico pensando nesses grandes empresários, que têm uma casa maravilhosa, têm carros, não vivem. Me desculpe, mas não vivem. Não tem a liberdade de ir na padaria comprar pão. Não vai. Não pode. Não é isso. Então, olha quanta coisa a gente pode fazer uma reflexão sobre a mensagem de Fenelon. Quanta novidade a gente pode aprender de uma mensagem tão pequenininha, porque a mensagem é pequena. Bem pequena. Vamos lá. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas bagatelas, todas essas coisas, cuja cobiça lhes envenena a vida. Ele falava isso lá no século, ele mandou essa mensagem lá no século XIX, e ela parece que foi escrita ontem. A gente valoriza tanto as coisas e a gente vai largar tudo aqui. A gente comprou uma casa linda, um terreno lindo, uma fazenda, morre. Ficou para quem? Desencarna. Não tem mais nada. Vai ficar para os herdeiros. Então, esses são os valores que o Fenelon nos traz, dizendo que são importantes a cada momento. O que você faz com as coisas é o que é importante, é o que é a felicidade. O valor que você dá a ela.
Ah, mas então não vou mais trabalhar. Vai trabalhar, trabalha, faz todas as coisas. Tem a sua casa, tem o seu carro, tenha com todas as coisas materiais. Mas saiba que cada coisa tem um valor, não um valor supremo. É isso que Fenelon nos chama a atenção. E nessa época, no século XIX, então, as pessoas já começavam isso, porque a ciência estava despontando de uma forma muito grande. A ciência estava no século das luzes. Tudo estava se transformando. Chegava a era do espírito. O século XX, o início do século XX, com a ciência, mostrando tudo. Tinha alguns cientistas que nem acreditavam mais em Deus. Perdeu a confiança em Deus. Deus não, Deus é utopia. Tudo se explica pela ciência. É isso mesmo? E os tratamentos espirituais que existem? Não resolve nada. Vamos lá. Joana de Ângeles, outra vez, diz assim: não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aparta. Não. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. Quem muito abarca, pouco aperta. Como é que vai apertar? Está cheio de coisa. Então ela diz: não ambiciones demasiadamente. Seja comedido. Tenha um necessário. É o que ela quer dizer. E o necessário é o necessário. Nós brasileiros somos muito. Tudo nos sobra. E a gente joga fora. Vocês viram aquela reportagem que falou sobre os alimentos? Quanto alimento a gente joga fora por mês? Dava para alimentar aquelas famílias todas na África. Mandar para lá. Será que a gente está tendo consciência disso? A gente tem que olhar para o nosso prato. Está sobrando no meu prato? Estou jogando fora? Quando eu jogo uma coisa fora lá em casa, minha esposa diz assim: está jogando fora. Aí, cadê a palestra que você fez? É mesmo, né? Mas agora não dá mais. Mas a gente tem que tomar consciência. Que se está sobrando para a gente, deve estar faltando para alguém. Continua Joana. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta ao outro. É exatamente isso. O que estava sobrando na minha mesa pode estar faltando para o outro. E eu aprendo isso com a minha esposa. Ela dá. Tudo que sobra, ela dá. Esses dias mesmo, ela pegou um monte de bijuteria que ela não usava mais, mandou para uma pessoa. Eu que levei. A pessoa ficou tão feliz que naquele dia mesmo ela botou uma porção e foi numa festa. Olha só. Ela não tem condições de comprar. Para ela aquilo é uma felicidade. Vamos lá. Não é a eles de certo, diz Fenelon, se aplicam essas palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Não. Não é nesse ponto. Visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Não são esses aflitos ligados às coisas materiais. Não são esses que são bem-aventurados. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Tem muita gente que gosta de aparecer, gosta de mostrar muito mais do que na verdade é, do que na verdade tem. Para quê? Para quê? É tão bom você ser bem falado. Eu sempre uso essa expressão, bem falado. Bem falado é quando alguém fala de você. Se alguém fala bem de você, você está recebendo energia boa.
O pensamento bom daquela pessoa vem para a gente em forma de saúde, sabiam disso? Agora, se você não trata bem as pessoas, não é uma pessoa, um ser amável, delicado, educado, já que a doutrina espírita nos diz isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? As pessoas vão falar de você e você vai receber na carga negativa. Pronto, simples assim. Joana, mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo, poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. O pensamento edificante é bom, é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Então, para a gente ir terminando, que o tempo também está acabando, que é uma felicidade, porque o tempo a gente só tem na Terra. Quando a gente vai para o plano espiritual, não tem tempo. Como é que você vai medir o tempo? O tempo não é medido pela rotação da Terra? Lá no plano espiritual, como é que vai ser? Nas colônias, como o nosso lar, a gente ainda tem noção. Mas em mais alto, perdeu-se a noção de tempo. Esse é sempre rico. Quem fala isso? Fênelon continua falando. Esse é sempre rico, porquanto, se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. Então, se a gente começar a entender, tem sempre alguém que está mais necessitado do que a gente. Então, nós estamos num estágio bom, melhor. Estamos na melhor fase de nossas reencarnações. Esta é a melhor fase de nossas reencarnações, de tudo que já vivemos. Se essa é a melhor, imagine as outras. A gente tem que agradecer isso. Cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida. Olha, ele falou isso no século XIX. E não será uma felicidade a calma. Então, se a gente está calmo, está num lugar tranquilo, não é uma felicidade isso? Até nesses dias? Não ter tiroteio nenhum em volta da gente? Não é? É uma felicidade. Quantos queriam, no Rio de Janeiro, não ouvir nenhum tiro? Calmo, sereno, tranquilo. Sair de casa à noite e voltar. Tranquilo. Isso é uma felicidade. Acalma os anseios, continua Joana, acalma os anseios de mudanças constantes. Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso moral e espiritual. O lar que tens, o trabalho em que te encontras, a cidade onde resides, são oportunidades de treinamento para a tua evolução. Quem sempre está de mudança não amadurece, nem realiza bem coisa alguma. Cumpre a tarefa onde estejas e, no momento próprio, após a curada meditação, toma o teu rumo definitivo. E ela termina assim: vive de tal forma que deixes pegadas luminosas no caminho percorrido, como estrelas apontando o rumo da felicidade, e não deixes ninguém afastar-se de ti sem que leve um traço de bondade, um sinal de paz de tua vida. Joana de Ângeles. Lindo. Felicidade. Um traço de paz na sua vida. Sejamos nós mensageiros da paz, porque somos espíritas cristãos, já conhecemos a verdade. A verdade liberta. Liberta, sim, desses pensamentos ruins, dessa vida presa à materialidade. Temos que buscar os valores do Espírito e fazer parte de uma nova jornada, de um novo caminho. E foi exatamente isso que o Cristo veio nos trazer. Um caminho lindo, maravilhoso. Basta a gente seguir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Jesus nos proteja sempre. E Espíritos Encarnados traz a proposta de renovação das ideias diante do aprendizado que cada uma penetrou na realidade da vida espiritual.
E dentro da proposta de evolução, todas nós, caras filhas, juntamente com todas vocês, fazemos uma reflexão para os momentos de alívio às dores. E nesta reflexão, colocar dentre todas nós, encarnados e desencarnados, espíritos, espíritas, espíritos que cá chegam, que não são espíritas, que passam por dores, que passam por provas e que passam na encarnação por expiações. Qual de nós, caros irmãos, que não terá uma dor, um conflito dentro da proporção de reclamação de cada um de nós? Mas digo a vocês, caras filhas, que a lei de Deus é única, eterna, e que propõe para todas nós evolução, progresso. Mas quantos de nós não sabemos compreender as leis de Deus? Não compreendemos ainda o significado do processo de expurgação através da culpa, da remorso que carregamos na mente e traduzindo para a próxima encarnação, o corpo físico delibera, dizendo para o próprio espírito, através da lei de Deus, algo não está bem. Qual de nós não já fez esta reflexão diante das dores que vive? Qual de nós já não olhou para o outro e disse, em um determinado momento da própria encarnação: Deus, por que tanta dor, tanto sofrimento? Ou talvez, por que preciso sofrer tanto assim? Ou talvez, não é justo que eu esteja sofrendo desta maneira? Ou talvez, porque outros não sofrem como estou sofrendo? Ah, caras filhas, na compreensão do amor e da justiça de Deus, através do Evangelho do Cristo, ao dizerem: conheça a verdade e ela vos libertará. A doutrina espírita tem feito isto, caras filhas. O homem compreender o processo de evolução, o homem compreender as culpas e as mágoas que traz no coração, o homem compreender que ele mesmo carrega para a sua própria dor o necessário da sua cura, quando começa a tomar uma nova atitude, quando começa a pensar no processo de renovação íntima, quando começa a identificar a necessidade de paz, de indulgência, de tolerância, de determinação e de fé no amor, nas leis de Deus, quantos começam a mudar? A doutrina espírita demonstra o que o Cristo disse. Vamos avaliar, caras filhas, cada atitude que se passa de maneira que se distancia da lei de Deus, faz com que o espírito que assim procedeu retorne para o próprio caminho da lei, tendo que renovar suas ações. Compreendendo cada passo, as dores serão menores, porque são os próprios homens artífices destas dores. E é a lei de Deus
retomando o espírito ao caminho do progresso. Provas e expiações estarão sempre à frente de todos, mas o espírito consciente das leis de Deus não sofre mais. Abre o coração e a mente diz assim para consigo mesmo: estou em paz, compreendendo o amor e o progresso que tenho que fazer. Estou em paz, porque vejo que ainda o orgulho e o egoísmo envolvem o meu coração. Estou em paz, porque sinto que preciso retirar de mim a inveja, que preciso retirar de mim essas marcas dolorosas, e para isso as provas chegarão. Agradeço a Deus por estar vivendo essas provas. Agradeço a Deus por estar passando por experimentação em ser um homem melhor, um espírito educado, maduro, consciente do quanto já avancei e de quanto preciso avançar. Caras filhas, o espírito encarnado assim retorna para a pátria espiritual, superando todas essas dores, sentindo-se feliz por ser testado na sua evolução. Abram os vossos corações e saibam, caros irmãos, que ao adentrarem a pátria espiritual, aqueles que assim não se posicionam permanecem com as dores, continuam sofrendo, angustiados, atemorizados, se sentindo injustiçadas, e passam muito tempo para perceberem o socorro que Deus já lhes ofereceu na própria encarnação e não aproveitaram. Sintam-se abraçados com seus guias, amparados pelos seus pais espirituais, envolvidos no amor de Deus e na certeza de que Jesus Cristo nos sustenta todos para a redenção. O abraço do Hermann e o coração de vocês estejam certos de que todos nós cá também passamos por necessidades de comprovação deste amor, na certeza do progresso íntimo de cada um de nós e a certeza de que vocês estão caminhando no olhar para Deus, na paz interior. O abraço do Hermann aos vossos corações, filhos. Retornem aos seus lares com paz, com alegria, e sigam com as provas, sorrindo e dizendo para Deus: estou sendo um homem melhor. Muita paz, meus caros.